Bom dia, colegas. Bom dia, professora Isabela. Nós somos o Grupo 1 e a nossa temática engloba o livro Uma Nova História do Poder, Comerciante, Guerreiro, Sábio, de David Friedland. Eu sou a Jéssica e vou começar com uma breve introdução. O livro, ele se trata de uma síntese histórica. Houveram mudanças consideráveis no ano de 2018 que o autor, ele relembra e liga com os anos de 1917, 1929, 1945, 1968 e 1989, por conta de várias crises que têm ligação, apesar de não parecerem. Ele vai falar de 3 crises no período que evidenciam uma mudança a nível mundial. Primeiro foi o preço do petróleo, que chegou a $147 o barril, e isso exigiu um reconhecimento não só individual, mas global dos limites ambientais em detrimento ao crescimento econômico. Depois, houve um ponto final simbólico na supremacia global dos Estados Unidos, que durava há cerca de 60 anos, quando os Estados Unidos se viu impotente quando a Rússia invadia a Geórgia. E logo depois, quando ocorreu a crise de um banco de investimentos americano, o chamado Lehman Brothers, o que descredibilizou o capitalismo que vinha invicto há 3 décadas. Ao contrário do que se esperava por todos na época dessas crises, elas não resultaram numa nova ordem mundial ou numa crise catártica seguida de renovação, mas um sentimento de fraqueza, uma desordem, um mal-estar coletivo. Eles previam vários anos de dívidas esmagadoras, a queda na qualidade de vida era inevitável, e o aumento da desigualdade social. O autor pondera que essa obra ela foi escrita com o intuito de estabelecer bases para potenciais soluções, fazer a gente repensar mesmo a história. Ele fala até o seguinte, abre parênteses, pois só podemos começar a resolver nossos problemas atuais se tivermos uma visão clara do passado, fecha parênteses. Então, nós precisamos considerar que a história é o único guia que a gente tem para o futuro, É uma espécie de manual, ou seja, antes de prosseguir, a gente precisa retroceder, entender o que nos trouxe até o presente momento e o que deu de certo e de errado nessa trajetória, bem como os porquês de tudo isso. David ainda considera o que ele chama de falsas opções nas análises que ele faz sobre o colapso comunista. Ele fala sobre o acadêmico Francis Fukuyama, que escreveu um artigo em 1988 em forma de questionamento sobre o fim da história. Essa obra recebeu duras críticas, mas ao mesmo tempo ela foi dominante entre as elites políticas e intelectuais do Ocidente. O autor também traz à pauta o Manifesto Comunista de Marx e Engels, que apesar de ter sido menos influente que o otimismo liberal que eu citei anteriormente, ele traria a explicação total da história, e via como um caminho inevitável da sociedade rumar para uma nova ordem não capitalista. Mas hoje, a tese de Marx ela perdeu muito seu poder, porque é difícil acreditar que o capitalismo ele entraria num colapso e surgiria uma nova sociedade sem mercado. A atual forma de capitalismo, que o autor chama de mercadora desequilibrada, ela gerou essa crise e que permanece a ameaçar o bem-estar social, o que convida o leitor, a nós estudantes, a escolhermos entre diversos tipos de sociedade de mercado e ponderar que nem a narrativa marxista, nem as narrativas liberais ajudam a compreender de fato esse impasse. Se faz necessário uma história alternativa que ajude a compreender a situação. E é exatamente sobre isso que se trata esse estudo. O autor vai falar então sobre a apresentação das castas, convidando o leitor a repensar sobre as forças que impulsionam as mudanças históricas. Ele vai citar ainda Marx e Fukuyama, que são extremos opostos da questão, porque Marx considera os grupos de interesses econômicos ou classes como o motor da história, enquanto Fukuyama ele defende que o conflito entre as ideologias foi a verdadeira história da era moderna. E essa seria a visão que predomina até os dias atuais. Mais à frente nós vamos nos aprofundar nesse tema.
É importante a gente considerar que o autor ele utiliza esse termo de casta para permitir que a gente compreenda esses grupos sociais não só como organismos que buscam o interesse próprio, a vantagem econômica, mas como encarnações de ideias e estilos de vida que com frequência procuram impor aos outros. Então, de forma resumida, para a gente compreender melhor a história recente, considerando a relevância do papel das castas nessa construção, elas têm suas raízes distintas nos 4 antigos grupos ocupacionais e culturais, que o autor vai falar que são o aristocrata ou soldado, o sábio ou sacerdote, o comerciante e o trabalhador ou camponês. Algo muito interessante que o autor fala é que esses conflitos entre castas e valores, adaptados às mudanças econômicas e tecnológicas dos tempos, eles são considerados os motores da história. A transformação social, quando o grupo ele incorpora determinados valores e se impõe com mais força que as demais. Então, ele penetra em outras áreas da sociedade, em outras profissões, em outras organizações, utilizando-se de força ou persuasão. Hoje em dia, os valores dos comerciantes eles crescem e se tornam predominantes na maioria das áreas da sociedade. Enquanto nas sociedades pré-modernas, a aristocracia ela não só tinha o domínio sobre a política, como também na posse de terras, moldando todos os aspectos da vida com seus hábitos paternalistas. Agora o colega Jonatas vai dar continuidade ao nosso trabalho. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Eu sou o Jonatas e vou dar continuidade ao nosso trabalho. A história é difícil e a ascensão do comerciante ao poder é o foco desse trabalho, desse estudo. E divide em 2 padrões. Um de ciclos e reviravoltas à medida que determinadas castas se tornam poderosas e eram forçadas a ceder o poder a outras castas. E outro, de mais longo prazo, que é a de inclusão lenta dessas castas, se considerando o mundo desenvolvido. O primeiro capítulo vai analisar brevemente as castas dominantes nas sociedades agrárias da Antiguidade e da Idade Média. Mostra como o comerciante, que durante séculos foi refreado pelos guerreiros aristocratas, pelos sábios sacerdotes e camponeses, e rompeu seu confinamento, e isso só ocorreu em algumas sociedades comerciais onde ele pôde alcançar algum poder político, sobretudo nos Países Baixos e na Inglaterra. No segundo capítulo, no século XIX, mesmo enquanto a influência do comerciante crescia, ele continuava sendo o sócio minoritário de uma elite aristocrata e que adotava uma ética guerreira. Foi apenas nos Estados Unidos, da era colonial, que a velha aristocracia guerreira era mais fraca, que o comerciante surgiu como a casta dominante. E a busca do guerreiro por honra, heroísmo na Primeira Guerra Mundial tirou a paz que o comerciante precisava para crescer. Mas a matança em massa que se seguiu desacreditou esse velho modelo aristocrata e abrandou os impérios e abriu caminho para os comerciantes assumir sozinho o domínio. O terceiro capítulo mostra os esforços do comerciante para governar sozinho na década de 1920, quando os Estados Unidos se tornavam a potência mundial dominante. Mas sua dominação foi breve, porque o fundamentalismo de mercado e a recusa a cooperar com as outras castas, tanto a dos trabalhadores como a dos sábios tecnocratas, o impediram de criar uma ordem estável. As bolhas de ativos e as dívidas e a desigualdade social contribuíram para o colapso de 1929 e desacreditaram o comerciante, assim como foi em 1918, quando destruiu as velhas aristocracias. E como resultado, surgiu guerra civil entre a esquerda e a direita, imperialistas e nacionalistas, onde houve muito derramamento de sangue.
E por 15 anos, três sistemas rivais lutaram pela predominância em meio aos destroços do liberalismo de mercado, que foram o nacionalismo radical de direita, o comunismo e a social-democracia. E o comerciante cosmopolita, com sua tolerância e de acordo com tudo isso, deu lugar a um mundo novo de vencedores e perdedores. Nesse contexto de guerras, o guerreiro e aristocrata paternalista retornaram em formas novas e mais populistas. Os nazistas tentaram defender a hierarquia social, transformando todos os cidadãos em guerreiros imperialistas. Os comunistas destruíram completamente a vida burguesa, substituindo o comerciante por uma aliança instável de funcionários paternalistas e marciais, burocratas e trabalhadores coletivistas. O quarto capítulo vai nos mostrar como foi um modelo regido pelos sábios que, aos poucos, conquistou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. A experiência de diversos conflitos cruéis, a lembrança de 1929 e o poder dos sindicatos e do comunismo obrigaram os comerciantes e sábios a se entenderem com os trabalhadores. Aparentemente, as lições da história foram aprendidas, Mas como explica o quinto capítulo, justamente quando parecia que a social-democracia venceria, o comerciante reagiu mediante ao falho sistema dos sábios. Em primeiro lugar, foi aparado pela Guerra Fria e depois abatido pela mesma quando o guerreiro americano quis impor sua vontade sobre o hemisfério sul. Em segundo lugar, não era inclusivo o suficiente, deixando de fora as mulheres, os jovens, as minorias étnicas, entre outros. E em terceiro lugar, não conseguiu lidar com as crises econômicas dos anos 70 e com a transição para o mundo pós-industrial. O comerciante, em aliança com os criativos dos anos 60, aproveitou e começou a armar uma volta à década de 1920. Dessa vez, porém, tornou-se ainda mais poderoso, em especial nas sociedades tradicionalmente comerciais, como Estados Unidos e Grã-Bretanha. E os novos guerreiros, os sábios tecnocratas e trabalhadores com a credibilidade perdida, o comerciante com poucos rivais, sem ninguém para refreá-lo, ele começou a dominar sozinho. A crise econômica de 2008 foi a consequência previsível e, como argumento no epílogo, apesar de termos evitado repetir o desastre de 1929, estamos entrando novamente em um período que ecoa os anos de 1930, uma era de contração econômica, rivalidades nacionais e conflitos sociais. E o comerciante não pode resolver sozinho essas tensões. Mas em grande parte do Ocidente, as principais castas alternativas continuam desacreditadas. E enquanto esta situação se mantiver, só se pode esperar o futuro com apreensão. Retrata o autor. Olá, bom dia professor, bom dia turma. Eu me chamo Ada Lauren e vou dar continuidade na nossa apresentação, iniciando o tópico sobre a bibliografia didática. Bom, esse tópico nos chama a atenção para repararmos o quanto o mercado editorial investe em publicar obras principalmente voltadas para o ambiente acadêmico universitário e para preparatório para concursos. A razão disso é única. Na maioria das vezes, é a melhor fonte indicada pelos professores aos alunos, pois é algo mais seguro para trabalhar em sala de aula, algo prático, fácil, já interpretado e pronto com todas as definições e significados. E isso diz o contrário do que a matéria de filosofia do direito nos ensina, pois o objetivo é nos direcionar a questionar, a pensar mais, a entender, pesquisar e ter a nossa própria opinião, e não apenas aceitar a opinião pronta que essa fonte nos apresenta. O livro nos mostra a versão de Pedro Demo, o qual designa esse sistema educacional de instrucionismo, pois funciona
como se fosse uma domesticação subalterna, onde o professor tem a função de ensinar e o aluno tem a função de escutar a aula, fazer a prova e tirar a nota. E essa lógica também já aconteceu com os professores, os quais, a partir desse procedimento, conseguiram se credenciar enquanto o aluno está começando a mesma jornada. Bom, e agora a nossa colega Bruna vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, meu nome é Bruna Fernandes e eu vou dar continuidade à bibliografia didática. Bom, quando o graduando ele é apresentado as teorias e grandes questões filosóficas do direito como produtos acabados, raramente ele se sentirá cativado. Mas se for convidado à manutenção de um espírito investigativo sobre os mesmos temas, seu rendimento ele irá aumentar significativamente. Mas por quê? Porque entrou em contato com um conteúdo bruto que precisou lapidar sozinho, porque ele trabalhou sobre o objeto de forma crítica e discursiva. É por isso que a adoção das versões originais das obras elas são importantes. É por isso que a adoção das versões originais das obras importantes produz um efeito mais positivo que a utilização de bibliografia didática básica. A questão da apresentação erótica dos textos, que já havia sido tratado por Ward, quando postulando uma autonomia discursiva no direito, fala da irrelevância do deciframento do texto. Segundo esse autor, adquire um valor erótico, na medida em que permite o reconhecimento que o leitor faz de si mesmo, de seus desejos e dos desesperos do mundo. Olá, eu sou o William. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o capítulo Punho de Ferro em Luva de Veludo, do livro Uma Nova Ordem do Poder. Ali, o livro se inicia comentando sobre o romance de Robinson Crusoe, que foi um livro publicado em 1719, e nesse livro traz um personagem principal, que é o Robinson Crusoe, que naufragou ali em uma ilha deserta, e para sobreviver ele teve de usar algumas habilidades de comerciante, que ele era um comerciante inglês. E ele era um cara pacifista, e então nessa pacificidade ele conseguiu estabelecer um contato ali com os nativos, criou até uma certa amizade. Quem não lembra ali do Friday, de sexta-feira? Mas com o tempo ali a ilha foi invadida pelos canibais e ele foi obrigado a usar a violência para sobreviver. Então no livro traz a representação ali, busca, né, trazer que os ingleses eram comerciantes bonzinhos que traziam o progresso, e os canibais eram representados pelos espanhóis, que eram um povo que era meio violento, que chegava nos lugares, que não respeitava a cultura e já partia para a violência. Então, essa mesma lógica ela foi tratada também pela colonização inglesa, né, e espanhola, que os ingleses eram tratados assim como aqueles colonizadores que chegavam, buscavam diálogo, e só em casos máximos que eles agiam com violência. Já os espanhóis já chegavam com violência, já chegavam massacrando. O livro também ele traz a questão ali do Delfoy, que era um filho de comerciante que acabou criando um manual de como seria um comerciante perfeito, e nesse manual o Delfoy ele já mencionava ali algumas características que são muito defendidas pelo empreendedorismo, né? Que era a busca pelo lucro, as vendas, tratar bem, ter certo nível de conhecimento, o trabalho árduo, a honestidade. Então o Delfoy ele era um cara ali que defendia o comerciante, dizendo que o comércio estava ali no sentido de defender o povo. No livro também traz questões sobre o Adam Smith. O Adam Smith foi um cara também que veio para falar sobre o comércio, sobre as relações ali capitalistas, e o Adam Smith chega a mencionar que comprar, vender, negociar era uma das características que tornavam o homem diferente dos outros animais. Então, e apesar ali do Adam Smith e do Delfoy terem umas características diferentes, o Adam Smith ele veio para criticar o Delfoy certamente apoiaria os ideais do Adam Smith.
Então, ali, o livro trabalha nesse raciocínio do comerciante, das relações sociais a partir do comércio. Então, um fato que eu acho importante, que foi mencionado nesse livro, é a questão ali da formação, né? O comércio, ele entendeu que ele precisava formar as pessoas, ele precisava dar condições para essas pessoas comprarem, para elas venderem, e as pessoas que trabalhavam precisavam se qualificar para que a indústria crescesse naquele país. Então, tem até um dado importante ali que eu acho que no ano de 1913, a Alemanha ela tinha 60 mil estudantes em tempo integral, universitários, estudando ali para melhorar a economia do país, para a Alemanha ficar mais competitiva, enquanto a Inglaterra tinha apenas 9 mil, perdão. E isso estava relacionado ali ao pensamento ideal do povo inglês e do povo alemão. Enquanto o povo inglês queria cargos públicos, o povo alemão gostaria de ter uma melhora, ser um comerciante de alto nível. E por fim, para finalizar minha fala, a mão invisível descrita no título do capítulo, ela seria assim, a mão do Estado, porque essa mão que o Estado tem, no caso que essa força que o Estado tem, ela molda as relações humanas e comerciais. E outra mão invisível, descrita ao longo do capítulo também, é a mão do Estado. Mas a mão do Estado, ela age numa função orientadora. No caso, ela ele tenta controlar, mas não diretamente. Ela age ali na forma dos bancos públicos, das empresas públicas, dos investimentos estatais. Então, o capítulo em si, é muito complexo, é muito amplo, mas essa foi a minha fala. Obrigado. Passo a palavra para o próximo colega. Bom dia, meu nome é Jennifer e dando continuidade ao trabalho vou estar falando sobre a arrogância e catástrofe da primeira era do comerciante. Logo no início, o autor ressalta as ideias de Dumbarton que Cristo foi o maior publicitário daquela época. Isso porque em meio de tantas religiões e uma alta competição, com certeza, ele conseguiu alavancar a sua e fazer com que ela fosse conhecida por todo mundo. Ele até diz que ele é o fundador da empresa moderna. No livro, o autor também cita Henry Ford, que até hoje é conhecido, nós estudamos ele, que teve um grande papel no capitalismo. Ele levou um novo modelo de trabalho para a sua empresa. Esse novo modelo que Ford trouxe, acho que a maioria que conhece, que foi medir o tempo de movimento de seus operários e assim ele conseguiu aumentar o salário deles então e diminuir o preço de seus produtos. E assim, naquela época, quem não compreendia as ideias de Henry Ford achava que ele era louco, porque ele diminuiu o preço de seus produtos e aumentou o salário de seus funcionários. Mas não, ele estava transformando seus funcionários em novos clientes. Assim nascia um novo capitalismo, popular e lucrativo. A mídia também teve uma grande participação nesse movimento, que tem até uma propaganda que se chama A Psicologia do Automóvel, que o foco dessa propaganda era enfatizar que os funcionários agora poderiam ir trabalhar com seus próprios automóveis. E assim, eles pregavam uma vida muito mais prática. Segundo Adam Smith, o consumo não era somente para competir status, e sim uma forma de expressão, de imaginação. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Henrique. No livro Uma Nova História do Poder Comerciante, estipulado Guerreiro Sábio, houve um destaque para que o fato de que a natureza do direito não é considerada absoluta e sim imutável, modificando-se e se transformando-se, como qualquer outra obra humana. Contemplou nessa parte que teve um destaque que a sociedade possui o seu direito e que segue o movimento de suas instituições, costumes e crenças. Vale ressaltar que o guerreiro, como lutador, atingiu o poder na Alemanha, embora estranhamente isso tinha sido obscurecido em muitos livros da história. A ideologia racial desempenhou um papel central do regime nazista, mas as castas mais respeitadas não era do sábio, e sim do guerreiro. Para Hitler, o estado ideal deveria ser administrado como o velho exército prussiano, embora forjado de novo
em um molde atualizado, menos aristocrático. O esporte seria um elemento central do seu novo sistema de ensino. Hitler preferia boxe, populista e vigil, e a esgrima e aos duelos. Mas era de se esperar que os nazistas, como frequente expressão, desprezos pelos valores comerciante e do sábio. Não surpreende que, a final dos anos de 1920, Hitler já estivesse atraído adeptos da classe média comercial, especialmente profissionais, pois foram esses grupos, que viram esse status social e nacional ameaçado e procuraram o guerreiro para manter as hierarquias sociais e econômicas. Quando o poder se tornou uma possibilidade real, Hitler fez todos os esforços para mobilizar esse grupo, destacando as semelhanças entre os valores nazistas e do comerciante firme. Hitler tentou forjar um vínculo com os empresários da Alemanha. Ele era possuidor de um poder supremo na época. Desse modo, vale destacar que muitos dos empresários mercantis firmes que acreditavam que a esquerda estava desafiando uma ordem baseada no mérito, foram muito simpáticos aos argumentos de Hitler. O amor dele pela violência e pela guerra, porém, é mais problemático, e as guerras custavam caro, interrompendo o comércio, envolvendo na interferência do Estado nos negócios, e os empresários que amavam a propriedade privada odiavam os capangas nazistas que destruíram as lojas dos judeus. Para Hitler, ele ressalvava que os povos alemães tinham todo o poder de dominar não só os comércios e as empresas, entre outras classes da economia. Ele queria dominar o mundo. Vale destacar que a guerra seria prejudicial não só para a economia do país, pois os judeus eram a classe que gostava de comercializar, gerando economia para seu país. Depois que ele se tornou chanceler, ele passou a não importar com as classes econômicas, desviando dos empresários, querendo impor uma nova raça alemã e restaurar o poder da classe média. Devido às novas regras, foram um norteador para que se fortificar os acampamentos militares, para tornar os alemães em guerreiros. E o rearmamento reduziu o desemprego. Ao mesmo tempo, o regime criou um sistema de providências que foram populares não só entre as pessoas comuns, mas também entre os profissionais sábios. Mas a atração não é exercida apenas sobre os bolsos e as barrigas. Contudo, o guerreiro soviético era um tipo muito diferente de variedade nazista. Era como um guerreiro operário, um guerreiro comerciante firme, e assim, por exemplo, os trabalhadores e a juventude comunista e membros do partido foram mobilizados, dentre outros. Bom, agora eu irei passar minha palavra para o próximo colega. Bom dia a todos. Bom dia, alunos. Bom dia, professora. Eu me chamo Kathleen, eu vou dar continuidade à apresentação dos meus colegas. Eu vou adentrar no tópico A Era do Gênio. O Carlos já começou e eu só vou dar continuidade. Nessa parte, o autor vai trazer nomes de personagens que tiveram papéis importantes para a história. E o primeiro nome que ele traz é o Fidel Castro. Fidel Castro foi um grande revolucionário, foi, na verdade, um grande líder de respeito, um líder das maiores guerrilhas revolucionárias de Cuba, que aconteceu em abril de 1959. Ele, juntamente com seu irmão Raul e seu amigo Che Guevara, foi grandes revolucionários, líderes de protesto, de revoluções, com o objetivo de derrubar o ditador Fulgêncio Batista, que também fez com que acabasse com as eleições, e a gente sabe que Fidel Castro ia ser o próximo candidato e ele não ia deixar barato. Em um curto período de tempo, houve várias pressão das pessoas sobre Fidel Castro.
Então, o que levou ele a fazer? Ele entrou na política, ele teve que mudar a sua política radicalizou e ele acabou sendo forçado a dedicar a si mesmo e também aos braços da União Soviética, né? E outro nome também, lembrando que o nome do tópico, né, o Marx da Coca-Cola, traz referência também a vídeos, né, que foram tirados do Fidel Castro tomando a Coca-Cola. E também tem algumas notícias, alguns comentários de fala do seu filho trazendo a Coca-Cola como símbolo do comunismo, né? E aí ele fala que mesmo pode trazer a Coca-Cola, pode trazer a MC Donut, não tem problema, eles podem ser símbolos do comunismo, mas tem que respeitar as regras, né, da vizinhança. E lembrando que Fidel Castro, ele combatia, né, o comunismo, ele não era comunista, mesmo seu irmão e o seu amigo Che Guevara sendo comunistas, ele era totalmente contra o comunismo. Outro nome que a autora vai falar é sobre Robert McNamara. Ele era formado em economia, em matemática, em filosofia, e ele foi um grande entusiasta da Guerra do Vietnã, um grande personagem da Guerra do Vietnã. Outro nome também que eles vão trazer é sobre Alan Grespa, nasceu em 1926, em Nova York. Ele conduziu por 19 anos o Federal Reserve. O que é esse Federal Reserve? Era um grande banco central, né? Então, a maior economia, vamos dizer assim, a expansão econômica, a economia, o dinheiro, era tudo relacionado a ele, ao papel dele, porque ele conduzia esse banco. E ele também era considerado um homem muito importante nessa época, por conduzir, né, esse banco. Outro nome que eles também vão falar é sobre Ayn Rand, que nasceu em 1905, né, e foi educada por soviético, né, sobre soviético, era uma grande mulher, né, escritora, e no seu livro ela vai apresentar bases de uma filosofia sistemática que futuramente deu o nome de objetivismo, né. Outro nome também muito importante, né, que o autor vai citar é Ronald Reagan, eu não sei se eu vou pronunciar certo, que foi o presidente dos Estados Unidos. Ele é um político conservador que teve que tomar medidas neoliberais para combater o comunismo. Então, algo em comum esses diversos personagens é que a maioria deles tinha esse dever de combater o comunismo, né? Eles tinham essa intenção em comum, esse objetivo, né? E é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com a apresentação, e eu dou agora espaço para os próximos colegas. Bom dia. O capítulo da Era do Gênios, né, ficou comigo com a colega Kathleen. Vou dar início falando aí sobre alguns dos personagens que esse capítulo traz. O primeiro deles é o presidente da Ford, Robert McNamara, acho que é o nome dele, e ele se destacou, né, como presidente da Ford aí, e a partir desse destaque ele foi chamado aí para ser secretário de Estado de Defesa nos Estados Unidos pelo presidente na época, que era o John Kennedy, e ele era um típico sábio tecnocrata da época, né? Então ele liderou ali a guerra que teve, acho que Guerra Fria na época, certo? E por muitos ali ele era um dos homens mais importantes dos Estados Unidos, né? E considerado um gênio, né, dessa época. Um outro título que tem lá nesse capítulo fala sobre o profeta no deserto, né? Esse título ele vai falar de uma conferência que teve em Bretton Woods. Essa conferência ela tinha como pilar aí uma negociação da questão econômica entre Keynes e Harry Dexter White, que tinha uma disputa ali de poder na época sobre a questão econômica de ajuda, né,
no sistema financeiro, né, da Europa e dos Estados Unidos. Então, dessa reunião que teve à época, surgiu um acordo, né, que foi chamado de Plano Marshall, que injetou na economia da Europa 14 bilhões de reais à época. E esse plano ele foi responsável pela iniciativa da reconstrução econômica da Europa Ocidental e após, né, a Segunda Guerra Mundial, né? Outro título que fala na Era dos Gênios, né, um subtópico que tem, né, fala da guerra nas cozinhas, que foi quando os Estados Unidos tentou levar para Berlim Oriental, né, como é que eu posso dizer? Mas eles levaram uma casa modelo, né, pré-fabricada, né, com móveis dentro e tal. E nessa casa modelo, eles